Meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo Homo sapiens, Neandertal, qualquer um deles, e entes energéticos, alienígenas, todos. As coisas que eu vou falar se aplicam a qualquer comunidade. Não vou explicar outra vez porque que eu digo minerais, vegetais, animais e assim por diante. Eu já expliquei isso em outros vídeos, tá certo? Mas é para ser bem amplo. Se eu vou gastar meu tempo em gerar ideias interessantes, eu quero que elas sejam usadas o mais amplo possível. Que mais entes possam aproveitar. Bem, meu nome é Ferruccio Billich. PhD há 57 anos. 57 anos que eu tenho título de PhD. E essa escola onde eu fiz meu PhD, a Wharton School, já era considerada uma das 10 melhores há 57 anos e ainda hoje continua sendo uma das 10 melhores do mundo. Eu já fui professor, já sou aposentado como professor titular, catedrático, professor, tudo que você quiser, né? Dei consultoria em tudo quanto é tipo de situação. E muito dessas informações que eu vou apresentar aqui é baseada em alguma das consultorias que eu dei. Tá certo? Bem, nós vamos falar sobre o futuro do Brasil. Essa ideia é dedicada a todos os interessados no futuro do Brasil. Todos. Não só brasileiros, né? Todos. E isso se aplica a qualquer outra comunidade. Pode ser Estados Unidos, pode ser Brasil, Itália, França, Portugal, China, o que você quiser. Essas ideias são genéricas. A metodologia é válida em qualquer situação. Os exemplos específicos que eu vou dar são relacionados ao Brasil. Ok. Então vamos começar do mais amplo. Quando você vai pensar em futuro, você vai pensar em o que faz com que as pessoas pensem, né? O que norteia ou orienta as pessoas. Eu já expliquei também por que nortear ou orientar. Nortear é se você é mais utilitarista, ou seja, ocidental, e orientam se é mais contemplativo, oriental, né? Agora, tem que usar as duas abordagens, ok? Então, nós vamos falar sobre, não os valores atuais do Brasil, ou do mundo em geral, que são uma porcaria, né? Porque os valores atuais, eles são ruins para o momento e são péssimos para o futuro. Explicar para cada um porque cada um deles é ruim, eu já expliquei isso em outros vídeos. Tá? Mas vamos nos ater ao caso do Brasil. Essa informação é calcada em cima de uma pesquisa que eu fiz com 8 milhões de brasileiros. Não um ou dois, 8 milhões.
e foi sobre quando eu inventei essa história de planejamento axiológico ou planejamento de valores. Como ninguém entende o que quer dizer axiológico, o que quer dizer valores, ou valores, todo mundo vai confundir com econômico, outras coisas, você pode chamar planejamento do Bildt, que tem o planejamento operacional, tem o planejamento tático, depois estratégico, é acima do estratégico, tá certo? No estratégico, você pressupõe que os valores são dados e fixos. Eu, nesse planejamento do Bildt, eu pressuponho que os valores, você cria os valores que devem ser mais apropriados para você caminhar bem para o futuro, para que tenha boas consequências. Porque se você ficar com os valores atuais, as consequências vão ser ruins. Por isso que você tem que mudar de valores. Dirá você, não, mas os valores que eu tinha, que meus antepassados lá na antiguidade tinham, não eram bons? Não, para aquele momento eram bons. Você matava até o teu semelhante para comer, né? Mas atualmente isso não é bom, não. Então, para o futuro, você tem que planejar uns valores muito mais sublimes. Então, nessa pesquisa com 8 milhões de brasileiros, não dava para listar os milhares de valores, então eu ofereci macrovalores, tá certo? Por exemplo, tinha lá um macrovalor de valorização do ser humano, outro era eficiência econômica, outro era sobre transparência. Então, eram macrovalores. E resultou que, no caso do Brasil, o macrovalor mais importante, naquele momento, era transparência. Nesse transparência estava incluído reduzir corrupção, reduzir injustiça, reduzir essas coisas. E por que apareceu transparência? Porque eu preferia que aparecesse valorização do ser humano como primeiro valor, tá certo? Mas não apareceu, apareceu transparência, no caso do brasileiro. Os brasileiros eram tão preocupados com esse assunto que preferiam valorizar transparência. Que eu não acho que seja tão importante assim, mas é a coisa que mais preocupa os brasileiros. E por que ele apareceu importante? Porque naquele momento estava aparecendo no noticiário os casos de venda de ações jurídicas em tribunais superiores, tá certo? Então, o brasileiro detesta a injustiça, ele detesta a falta de transparência, ele detesta a corrupção, detesta a criminalidade. Pô, mas todo mundo é a favor do jeitinho brasileiro, assim, né? Isso era antigamente. Atualmente não é verdade isso. O brasileiro, em geral, anseia por transparência, por honestidade, não a corrupção, não a criminalidade. Tá certo? Não fui eu que decidi isso. Foram os brasileiros. E o pior ainda, com essa pesquisa, eu te digo até que não é localizada a uma região ou outra do Brasil, não. Isso é espalhado em todo o Brasil. Né? Porque poderia ser que
para o Sul fosse um tipo de valores que fosse mais importante, para o Nordeste outro tipo de valor mais importante. Mas não, apareceu em todos. E ninguém fez propaganda disso, tá certo? Então é uma coisa natural. É algo que é intrínseco ao brasileiro. Ele está tão chateado com as injustiças, da justiça, que ele quer ver transparência, quer que acabe com corrupção, tá certo? Então, em termos de valores, essa é a direção principal que os brasileiros querem. Depois vinha também valorização do ser humano, a eficiência econômica, essas outras coisas, sim. Mas foi mais gritante que esse apareceu como mais importante para os brasileiros. Então, quando você vê as falcatruas, as corrupções, as faltas de transparência, as desonestidades, as injustiças, principalmente da justiça. Na vida real tem algumas injustiças, mas quando é da justiça, aí o brasileiro típico acha um horror, é contra. Ele é a favor de transparência, a favor de honestidade, não a corrupção, e assim por diante. Então, os nossos dirigentes, principalmente os da justiça, prestem atenção, porque se eles não prestarem atenção, eu visualizo alguns deles sendo empalados em praça pública, na Praça dos Três Poderes. Não, mas como eu sou contra a pena de morte, eu acho que deve ser só por 3 dias a cada mês. Ai, ai. Ai, ai. Eu me divirto, né? Velho tem essa vantagem de poder se divertir com as ideias. É. Bem, e como é que você faz para que isso seja disseminado? Esses novos valores, né? Porque eles estão implícitos, tá certo? Você precisa explicitá-los. Para explicitá-los, você precisa discutir com a sociedade isso. Você precisa fazer vinhetas, anúncios, discussões, cartilhas, discutindo essas coisas, tá certo? Para que o povo pense sobre isso e explicite os seus valores para o futuro, tá certo? Como faz planejamento de valores, também tem vários vídeos que eu fiz sobre isso aí, detalhando como é que faz, tá certo? É uma história bem comprida, mas é muito interessante. Já tentei fazer isso várias vezes, mas a melhor vez que eu fiz isso foi com gente muito inteligente. Quando foi a mais satisfatória dela foi com os meus colegas de doutorado, que estavam no topo de raciocínio. Então, beleza. As outras vezes que eu peguei professores, doutores, essas coisas, mas não é tão bom quanto um grupo que está seleto no ponto em que está mais acuidade mental, tá para defender sua tese de doutorado.
Ah, bem, então, feito isso, o planejamento dos valores, a axiologia, o planejamento axiológico ou planejamento do Billet, foi o que inventei essa história. Não pense que isso seja simples, tá certo? Não, não é não. Mexer com valores é algo filosófico, é interessante. Para mim, que já faz mais de meio século que eu mexo com isso, então ele está ficando até mais fácil de discutir. Mas não é tão fácil assim, não. É mais fácil mexer com a matemática. Então, nós temos essas grandes direções que sejam os valores que você vai comungar como sociedade, como povo. Aí o que você quer para tocar isso? A outra coisa, não vou falar sobre executivo, legislativo, judiciário, Força Armada, porque eu acho isso tudo dispensável, tá certo? Você pode fechar tudo isso que não vai fazer falta nenhuma. O que importa é o povo. Cada um do povo é que deve decidir o que ele quer da vida. Então, o povo é que vai decidir. Aqui eu vou apresentar algumas metodologias no qual o povo decide todas as ações executivas, todas as ações legislativas, todas as ações judiciárias, todas as ações de defesa e tudo mais. Tá certo? Então, você não precisa pagar o salário de ninguém da justiça, de ninguém do legislativo, ninguém do executivo, ninguém, não. Tudo isso você pode fazer funcionar com as decisões do povo. Em consequência, você também não precisa gastar dinheiro pagando impostos, né? Tá certo? Pronto, não precisa pagar imposto. Você só vai gastar o teu dinheirinho suado para adquirir aquilo que você quer consumir, seja produtos ou serviços. Só isso. Dirá você, mas isso é impossível fazer. Não, moleza. Moleza. Você dizer, pô, mas esse é muito utópico. Parece, mas é fácil de implementar. Muito fácil. Como é que eu sei? Porque eu já fiz experimento disso. Por exemplo, eu fiz o planejamento estratégico do Brasil. Além de fazer o planejamento axiológico de valores do Brasil, usando 8 milhões de brasileiros, eu também fiz o planejamento estratégico do Brasil usando a sociedade civil organizada. Sociedade civil organizada dá mais ou menos em torno de 45 mil pessoas, são os que mandam, faz as coisas acontecerem no Brasil. O resto só obedece. Agora, tem uma vantagem com a sociedade civil organizada. Eles são mais esclarecidos, mais bem treinados, mais inteligentes. Não? Então, eu confio no coeficiente de inteligência da sociedade civil organizada no Brasil. Na hora que você bota todo o povão, 8 milhões, não, eles têm um bom sentimento, mas não são lá muito inteligentes, não. Né? Mesmo porque o QI médio do brasileiro é 82, né? Isso é mais ou menos débil mental, né? Mas a sociedade civil organizada com o controle e a supervisão do povo em geral, tá certo? Não deixa ela soltinha, não, a sociedade civil organizada, porque tem muito malandro lá no meio. Então, o que deve-se fazer? Primeiro,
nós devemos reduzir o tamanho do governo, porque o governo é muito caro, né? E muito ineficiente, tá certo? Então, os impostos que a gente paga, eles são gastos mais para sustentar a máquina e muito pouco para os serviços que devem ser prestados, não? Então, vamos reduzir, enxugar o governo, tornar mais produtivo cada membro do governo. E tanto assim que, quando eu digo enxugar a tal ponto de não precisar de governo, tá certo? Você vai colocar o povo decidindo tudo isso, fazendo tudo isso acontecer com as decisões do povo, tá certo? Como isso? Alguns dirão, democracia direta, tá certo? Mas eu aperfeiçoei isso e botei aí democracia com sabedoria. Ou seja, você vai votar, vai escolher as proposições que você quer, só que você, além de dar nota na proposição que está sendo votada, você vai associar um peso à tua opinião. Se você acha que entende muito do assunto, você dá um peso maior à tua opinião. Se você acha que não entende lá muito bem do assunto, você dá um peso menor. Então, a tua opinião vai ser ponderada para o peso que você atribuir. Tá certo? E ela pode se corrigir com o tempo. À medida que você acerta mais, o próprio sistema vai te dando mais peso. Em alguns assuntos que você acha, até que não achava que não entendia muito, mas você acertou mais, então mostra que o teu sentimento sobre o assunto era mais apropriado. Quando eu digo proposições, não são leis. Leis são estáticas. O que eu proponho são proposições. Todas as proposições são dinâmicas, dão uma direção na qual você deve caminhar. A diferença é que, lei, não matarás. Não. Eu proponho que se faça valorizar a vida humana dos outros e a sua própria. É dinâmica, não é estática. Mas vocês podem me ajudar a melhorar todo um monte de exemplos, tá certo? Além disso, reduzir o tamanho do governo, isso sobra mais recursos para você melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o tempo que você vai gastar fazendo planejamento de valores para você e para a sociedade, tá certo? E não trabalhando tanto. O que mais que temos para... Aliás, tem um monte de coisa interessante para fazer. Agora, todas essas coisas, quando digo gastar tempo para você se aperfeiçoar e conhecer mais os valores e pensar sobre o assunto, se informar, se instruir, você tem que se instruir mais para que você seja mais produtivo, inclusive. Não só em termos de ideias criativas, como em termos de melhoria de metodologias e procedimentos de trabalhar e funcionar cada vez melhor. Entendido? Então é essa a ideia. Bem, eu acho que vou ter que parar por aqui, porque está ficando comprido o vídeo. E depois, em alguns outros, eu detalho, faço detalhamento dos outros planos de governo que o povo deve implementar.
o povo. Não estou falando esse partido ou aquele partido, não. É o povo. É o povo. Todos vão decidir em conjunto o que eles querem da vida. Entendido? Bem, eu vou parar por aqui. Se você gostou do que ouviu, dê o seu gostei. Apreciaria se você pudesse criticar e comentar isso, porque ajudaria a melhorar as coisas. Porque tem um problema danado, né? Ficar discutindo comigo mesmo só, né? Não vou muito mais, não vou muito longe. Então, preciso de interagir com as outras pessoas para saber o que elas não entendem direito, o que eu tenho que explicar melhor, assim ou assado, tá certo? Compartilhe isso com todos que você puder e inscreva-se no meu canal para você ter acesso e informação sobre outros tantos assuntos interessantes. Eu só tenho assuntos interessantes no meu canal. Tudo novidade. Não tem nada lá que seja supérfluo, conhecido. É tudo desconhecido, tá certo? Então, muito agradecido pela sua atenção e até uma outra oportunidade.